hoje paisagem e do repertório e do programa iconográfico do Salão Nobre do Teatro Amazonas. Bom, essa comunicação é parte do projeto maior, desenvolvido junto com a Páscoa, intitulado Teatro Amazonas, uma reavaliação do seu contexto criativo. É um projeto que tem o objetivo elaborar novos estudos interpretativos sobre a concepção estética, artística e cultural do teatro, no seu tempo, no seu objetivo de existência. É um projeto que envolve uma revisão crítica das fontes. E nesse recorte apresentado hoje, eu vou analisar alguns elementos paisagísticos em comparação aos elementos mitológicos e alegóricos que estão no programa iconográfico do Salão Nobre do Teatro Amazonas, e as suas alusões musicais. Os objetos dessa investigação são os painéis parietais, ou seja, são os painéis que ficam distribuídos nas paredes do Salão Nobre, e o plafon, que é a pintura do fundo, a pintura de teto do Salão Nobre, destinada à identificação das artes do Amazonas. Este último assinado pelo Domingos de Ângeles, e os painéis parietais, a gente atribui também ao Domingos de Ângeles, mas também teria ali as mãos de outros artistas integrados no seu ateliê. Fundamentamos aqui Panovski, Wagner, Leckham, Argan, Valadares, Rodrigues, entre outros, em relação à tecnologia e o nosso diálogo teórico. Primeiramente, eu vou te conceituar o que é o programa iconográfico. Esse é um programa iconográfico. Normalmente é um conjunto organizado de imagens que possui um ideal estético, ou seja, é um conjunto coerente em termos de imagens, símbolos, uma obra de arte, um conjunto de obras que procura transmitir determinada mensagem, ideias, valores, narrativas também específicas, e as principais características que a gente pode notar envolvem essa coerência temática, a representação, de uma certa forma, do contexto histórico cultural. Verificamos também a simbologia, os possíveis significados e a função comunicativa, a mensagem, tanto artistas quanto patrocinadores quiseram trabalhar em função pública. Então, podemos tirar isso, O Salão Nobre foi incorporado a partir do programa iconográfico. E nesse programa iconográfico, os comitentes, ou seja, os patrocinadores da época, eles opinaram os temas. E isso vai estar registrado nos contratos, onde a gente pode observar pelas exigências contratuais como é que houve um direcionamento. Só que os artistas sempre fazem suas escolhas estéticas, mesmo sendo direcionados por contrato, eles vão fazer as suas opções estéticas. Que a gente vai ver no decorrer da apresentação aqui, algumas mudanças, alguns planejamentos prévios que depois foram sendo alterados à medida dessa exigência dos patrocinadores, dos comitentes, mas que hoje estão ali como um arquivo visual das possibilidades, Poderia ter sido o que acabou acontecendo. Então, a gente tem registros dessa supervisão dos artistas. Foi um empreendimento que demorou grande investimento, E nós temos informações, por exemplo, de representantes do Brasil na Itália no ateliê do De Ângeles e do Capranese, do Domenico De Ângeles e Giovanni Capranese, tinham um ateliê em Roma, um ateliê de artes literativas, e eles haviam sido contratados
Belém, inicialmente, para a reforma da catedral. Depois, atuaram no Teatro da Praça, e nessa altura já fecharam o contrato aqui em Manaus também. Né? Então, havia esses representantes, que inclusive um deles vai fazer toda a narração da inscrição dos painéis para o governador de então, né? Que é o presidente. Os painéis parietais, vamos começar primeiro pela paisagem. Né? Os painéis parietais, eles representam paisagens típicas da região amazônica. São 11 painéis desse conjunto. 10 deles abordam temas paisagísticos e um deles representa uma cena de ópera. No caso, a ópera é em Guarani, de Carlos Gomes, e dialoga também com aquela natureza presente no conjunto. O responsável pela decoração, vamos colocar assim, porque ele assina os contratos, né? É o Domingos de Ângeles e o sócio de Orlando Magalhães. De Ângeles assina os contratos referentes à decoração, além do plafond e também os esboços e croquis. Essa documentação está no arquivo do Carlos Amazonas. O De Ângeles também é fotógrafo. Embora não se conheçam os trabalhos, mas há registros que indicam que ele fotografava cenas, paisagens, tomava notas, como o renascentista tomava notas de escolha nas obras. E nesse modo aqui, eu concordo com o Silvio Rodrigues, na sua tese, que coloca que o De Ângeles não precisava se basear na inscrição de viajantes. Há algumas teorias de que essas pinturas teriam se baseado em catálogos de viajantes. Mas como o De Ângeles fotografava, ele não precisou recorrer a isso. Ele mesmo tomava as próprias imagens e fazia os seus esboços, né? Ou seja, se reportava diretamente aquele ambiente pictórico, captando essa atmosfera. Então, nos painéis, nós vamos observar alguns tipos de paisagem, alguns tipos, né? Esse gênero que vai se desenvolver. Fauna, flora, costumes regionais, aspectos literários e musicais, que nós vamos ver presentes no painel do ICC. E essa flora também era bem problematizada, né? Assim como a fauna. Valadares vai mencionar isso, né? São culturas que discutem uma problemática de gênero, né? Pela sua elaboração. Então, o próprio Valadares, no seu texto, em 74, de ocasião da restauração, uma grande restauração do teatro, ele menciona que o próprio público, né, o povo amazonense, denominou esses painéis. Eles não vieram assim. Então, o próprio povo foi atribuindo as garças, o vapor, identificando os temas e denominando os painéis. Então, a gente vai ter essa relação. Eu não vou mostrar todos. Eu separei alguns para a gente colocar aqui no só uma visão parcial do teatro com 3 painéis. A distribuição é a seguinte. Nós vamos ter no contrato estipulado o seguinte: na parede principal da atração de espetáculos, 3 painéis, sendo o maior principal e o menor, o inacessível. Ao lado, 2 painéis de natureza. Na parede da voltada do terraço, 2 painéis naturalistas. E mais 3 nas paredes restantes. Então, são 11 dessa distribuição, desde a distribuição dos painéis naturalistas. E aqui a gente começa valorizando o painel do detalhe, o painel conhecido como as garças. Então, as técnicas normalmente são sobre o lado, não temos as medidas de todos ainda, né? Pensando que o texto já consegue iniciar isso.
Mas o que é interessante mencionar os aspectos naturalistas, né? Por exemplo, o nosso universo, os animais, as aves em meio plano, a luz mais difusa, crepuscular, não sei se dá para prestar atenção. Enfim, então, são aspectos da natureza amazônica que demonstram a sua monumentalidade, isso é um ponto importante, né? Que também tem uma relação com o romantismo, no caso do estilo vigente, o estilo com o qual os artistas estão dialogando. Então, a figura humana, ela é minúscula nesse contexto, porque o romantismo já traz essa questão, né? O ser humano, sua subjetividade, mas ele está imerso num mundo muito maior que está tentando compreender. E às vezes esse mundo está em crise. Então, aqui é um detalhe do bailão muscular crepúsculo, né? A gente tem aqui uma cena do bar, uma cena do costume, né? Provavelmente uma pescaria, algo assim. Muito interessante, porque é uma panorâmica também. Se a gente observar esse recorte, que não deixa de ser um recorte fotográfico, panorâmico, né? A sua imensidão. Isso aqui é só uma parte do painel. Eu passei uma ponte e o detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: no contrato, essa parte das falsas molduras estavam estipuladas, porque os painéis eles deveriam ser remeter a falsos governos. O que seria isso? Tapeçarias. Então, usar o termo falso é mais uma questão estética, ou seja, tapeçarias fingidas, imitando tapeçaria, não era um demérito, né? Era uma convenção estética do período. E aqui nessa visão que a gente tem mais integral da paisagem, observa-se lá no fundo uma sequência de figuras humanas atravessando uma ponte. Tem um detalhezinho que vocês estão vendo muito bem. E, mais uma vez, né, as figuras humanas em menor escala, como um personagem secundário. O personagem principal é a paisagem. Um detalhe do painel muito bem com essas letras azuis, e aqui, por exemplo, a gente observa as questões de textura, luminosidade, profundidade, volume, né, que era muito comum também na tradição da pintura romana, da pintura pompeiana, naturalista, né, de natureza. Finalizando aqui a parte das paisagens, mostrando para vocês uma situação clara. Aqui eu acho interessante porque é um tema paisagístico que envolve animais, o movimento delicado desses animais e uma quase natureza morta, né? Que é constante da vida parada. E aqui a onça, uma onça bem idealizada e clara, ela vai estar embaixo escondidinha. Também escondida com muitas coisas que a gente vai observar elas se escondendo. Então é uma cena de quase a violência está implícita em vários pontos. Então aqui uma outra vista parcial do São Paulo, com a visão já do plafond. É importante a gente observar essa visão do plafond, porque os apresentarem um argumento de que há uma conexão do fotográfico com isso. E mapas naturais é a floresta que dialoga com essa cena que já envolve alegorias, musas, outros elementos criativos. Então, a gente vai explorar o seguinte: da paisagem presente nesses painéis fotográficos, que seria painéis que dialogam com o pitoresco, né? Nós vamos nos prolongar a contemplação do sublime que estaria no teto. Esse sublime estaria no plafond, ou seja, o tema central é a alegoria da glória, rodeado por luzes e anjos, músicos, né?
sobre um céu idealizado sobre uma selva equatorial. Então, temos 3 grupos distribuídos nesses quadrantes. Vou falar rapidamente para a gente se encaminhar. Tá, e aí temos então aqui a lista completa, né, do plafond. Um esboço prévio que já mostra essa feitura em 3 momentos, né, em 3 grupos. Aqui seria essa identificação que o próprio Cannival Valadares faz das musas. De musas, um grupo das belas artes, identificados, né, um grupo dos amoríneos, que está uma forma mais elíptica, e em cima os músicos, os anjos músicos e outras musas. E aqui o detalhe dessa identificação, elas são 2 coroas de touros, né, sobre a selva. No momento em que essa cultura ocidental se impõe, né, na selva. Veio de conta também ao pensamento positivista do século XIX, era como se pensava essa interação no mundo do século XIX. Aqui um detalhe de iconografia musical, né, seria provavelmente Klee ou Nanette. Aqui uma cena com detalhe com os anjos músicos, 2 violinos, a gente pode identificar 2 violinos. Aqui a cena de canto com partituras de notação moderna, porém fantasiosa, dá para identificar na luz do repertório aí. Mais um detalhe, né, dessa cena. E aí a gente vai falar um pouco, já encerrando, sobre a ópera. Né? A ópera, ela vai estar emanando esse contexto de Salomão num painel específico, que é o painel Perícia. No contrato, foi especificado o painel central representaria uma cena. Só que quem escolheu a cena foram os artistas. Vamos dizer qual cena. Então, é um painel com figuras humanas, em escala maior, representa o clímax da ópera, ou seja, quando ele salva Ceci, no segundo pelos Arcoletes, né, o qual temos no 4º ato, sendo 4 da ópera. Vamos lembrar que essa ópera está ligada ao movimento nacionalista, e aí também há elementos naturalistas nessa narrativa, uma narrativa lírica, e em termos de estilo, né, ligado à escapiatura, é uma transição do romantismo para a escapiatura, que já usa muitas partes instrumentais, né, e também a gente vai observar elementos como o exotismo, o orientalismo, os trajes, tá, e outras coisas. Bom, acho que vale mais a pena mencionar é que o tema da ópera representado evoca a ópera de resgate, o conceito da ópera de resgate, em que o personagem é salvo de perigo físico ou moral. Isso era uma tendência, né, desde as óperas da Revolução Francesa, ou da Revolução Francesa, como diz o alemão. E aqui uma cena bastante emblemática, né, ele saindo da casa, do casarão, que está em chamas, ele sai para um tronco de árvore, tal qual a descrição do livreto e do romance. E ele carrega Ceci, que está desfalecida. Muitas pessoas se incomodavam com a roupa do perigo. Como é que um repertório no século XIX nos colocava ninguém nu? Ainda mais o romantismo. Né? E também ele é um personagem de ópera. Não é representação de indígena, é representação de um personagem. E dessa maneira, ele está vestido como se fosse um personagem do cantor. E seria o tenor. Tem já uma hierarquia considerável, né? Nesse concurso aqui do detalhe. Até a gente pode observar as dualidades, né?
os tons de pele, movimentação, a cena. E aqui, só para mencionar para vocês também, ela recebeu as partes. Bom, teve uma temporada inaugural em 1997, esperava-se que o próprio Carlos Gomes viesse eleger para ele, mas ele deve ser antes. Então, aqui, a gente trabalha com profissionais suporte, a gente tem essas informações do elenco, da estreia. Depois, foi em 1907, uma versão totalmente traduzida para o francês. E aqui, só para mencionar para vocês uma curiosidade, essas cenas são aqui dos painéis fundamentais, e aqui é uma cena que não se prejudicou, porque tem umas ninfas, né? Nós não vamos ter ninfas hoje, são painéis paisagísticos. Então, ficou esse registro do primeiro projeto, configuração humana, talvez dialogando lá com as alegorias, né? Mas que aqui a gente vê o registro de intenções diferentes dos artistas. Bom, considerações finais, né? A gente deixando realmente, né? São Paulo também participou, São João, Foyer, tem uma função artística e social. Registros de gravura de saraus, registros de gravura de recepções, ele é pensado para as recepções, para homenagear figuras importantes, literárias, musicais que estivessem ali. Então, esse temático de todo o conjunto monográfico, a gente pode considerar que envolve essa representação de um ponto e cultura ocidental e natureza amazônica, uma relação de conjunto. Esses painéis dialogam entre si, dialogam com o painel. Esse também dá uma continuidade no conceito de floresta, né? Podemos colocar também como uma alegoria da esperança de emancipação, transformação colocada dentro do Amazonas no contexto local, dada a centralidade, né, da produção de roupa. E há possíveis interpretações também que a gente pode mencionar, né? Por exemplo, as alegorias das artes, tal, coisa que pouco se fala, mas é interessante, é o enriquecimento das artes, envolve a afirmação profissional do artista. Desejos de civilidade também, vamos colocar aqui, né, de ter uma afirmação com essas questões mais urbanas. E a gente pode concluir também que essa produção decorativa estabelece uma tradição histórica italiana que representa essa estética